Olá, bem-vindos a esta aula. Aqui nós começaremos a ver alguns círculos associados a um triângulo. Vamos começar lembrando as propriedades básicas da mediatriz de um segmento e da bissetriz de um ângulo. Imaginem que nós temos um segmento AB e que tenhamos traçado a mediatriz desse segmento. O que é a mediatriz de um segmento? É uma reta que passa pelo ponto médio deste segmento e é perpendicular a ele. Muito bem, tomando um ponto qualquer dessa mediatriz, digamos um ponto que nós vamos chamar de P, nós podemos lembrar que o que ganhamos foi que o triângulo AMP é congruente ao triângulo BMP, devido ao critério lado ângulo lado. Eles possuem respectivamente congruentes dois lados e o ângulo compreendido por eles. Neste caso, são dois triângulos retângulos que possuem respectivamente congruentes seus catetos. Evidentemente, esta congruência poderia ser também obtida aqui mediante o teorema de Pitágoras. Segue como consequência que esta distância é a mesma que essa. Em suma, um ponto P pertencente à mediatriz de um segmento equidista dos extremos desse segmento. Mas vale também a recíproca. Imagine que nós temos um ponto cujas distâncias aos extremos deste segmento AB sejam iguais. Muito bem, vamos tomar o ponto médio do segmento AB e vamos ligar este ponto ao ponto P. O que nós vamos ganhar com isso? Uma vez que M é o ponto médio do segmento AB, então AM e BM têm mesmo comprimento. Segue, portanto, que esses dois triângulos, AMP e BMP, por terem os três lados respectivamente congruentes, eles são então congruentes. Qual é o critério? Evidentemente é o critério lado, lado, lado. Ora, se esses dois triângulos são congruentes, os ângulos respectivos são congruentes, em particular os ângulos no ponto M. Então, esse ângulo é congruente a esse. São retos. Por quê? Porque se são dois ângulos congruentes, cuja soma é um ângulo raso, então eles são dois ângulos retos. Segue, portanto, que esse ponto P de fato está na mediatriz do segmento AB, porque ele está naquela reta que passa pelo ponto médio de AB e é perpendicular a ele. Em suma, um ponto P estará na mediatriz de um segmento AB se e somente se ele equidistar de A e de B. Agora vamos tomar um ângulo de vértice V e vamos traçar sua bissetriz, que é aquela reta que passa por esse vértice e divide esse ângulo em dois ângulos congruentes. Vamos tomar um ponto P qualquer desta mediatriz que esteja no interior desse ângulo. E vamos considerar as distâncias do ponto P até os lados desse ângulo. Digamos que os pés dessas projeções são os pontos A e B. Uma vez que esta reta amarela é a bissetriz deste ângulo, significa que esses dois ângulos em amarelo são congruentes entre si. Eu vou chamar suas medidas, cada uma delas de alfa. Acontece agora que os triângulos VAP e VBP são congruentes devido a um critério bem simples: lado, ângulo e ângulo oposto. Eles possuem respectivamente congruentes um lado, inclusive este lado VP é o lado compartilhado por eles, o ângulo adjacente a esse lado, cuja medida é alfa, e o ângulo oposto a esse lado, que são congruentes aqui. Então, esses triângulos são congruentes. Em particular, nós temos como consequência
que o lado oposto ao ângulo de medida alfa no triângulo VAP é congruente ao lado oposto ao ângulo de medida alfa no triângulo VBP. Portanto, essas duas distâncias do ponto P aos dois lados do ângulo são iguais. Mas vale a recíproca também. Imagine que nós temos um ponto P no interior deste ângulo, cujas distâncias aos dois lados desse ângulo são iguais. Vamos aqui traçar a reta VP e, como anteriormente, vamos chamar essas projeções de A e de B. Reparem que os triângulos retângulos VAP e VBP são congruentes, desta vez, por serem dois triângulos retângulos que possuem respectivamente congruentes um cateto e a hipotenusa, que neste caso é partilhada por ambos. Seu critério especial de congruência para triângulos retângulos. Como consequência, o ângulo AVP terá de ser congruente BVP. Graficamente, esse ângulo terá de ser congruente a esse. As medidas de ambos eu vou chamar de alfa. O que significa, portanto, que nós acabamos de provar que se um ponto no interior de um ângulo equidista dos lados deste ângulo, então este ponto estará na bissetriz deste ângulo. Nós podemos então enunciar que um ponto no interior de um ângulo está na bissetriz do ângulo se e somente se ele é equidista dos lados desse ângulo. Mais uma coisa aqui para lembrar é que nós já estivemos vendo alguns pontos notáveis nos triângulos. Imaginando, por exemplo, um triângulo qualquer ABC, ao tomarmos os pontos médios P e N dos lados AB e AC respectivamente e traçarmos as mediatrizes dos respectivos lados, nós vamos encontrar propriedades importantes acerca deste ponto de encontro dessas duas mediatrizes. Ponto esse que eu vou chamar de O. Uma vez que esse ponto O pertence à mediatriz do segmento AB, então, como sabemos, ele é equidista de A e de B. Essa distância comum nós vamos chamar de R. Por outro lado, esse mesmo ponto também está na mediatriz do segmento AC. Como consequência, as distâncias deste ponto ao A e ao C também são iguais. Como a distância deste ponto ao A é R, então R também será a distância deste ponto ao C. Com isso, nós ganhamos algumas coisas. Por exemplo, como nós acabamos de ver, a distância entre o ponto O e o B também é igual à distância entre o ponto O e o C. E isto, como nós já vimos, é suficiente para garantirmos que este ponto O também está na mediatriz do segmento BC, porque ele é equidista desses dois extremos. A título de informação, o que nós exibimos aqui, na verdade foi um fato demonstrado em aulas anteriores, foi que as três mediatrizes de um triângulo qualquer se encontram em um único ponto O, que nós chamamos de circuncentro do triângulo, justamente porque este ponto O, uma vez que ele é equidista dos vértices desse triângulo, ele é o centro do círculo cuja circunferência passa por esses três vértices. Este círculo é chamado de circuncírculo do triângulo ABC. Repetindo, este ponto O é chamado de circuncentro e este R, que é o raio deste círculo, é chamado de circunraio do triângulo ABC. Vamos nos lembrar que se A, B e C são os comprimentos dos lados desse triângulo, então nós já tínhamos esta relação demonstrada em aulas anteriores, ABC igual a 4 vezes R vezes S,
onde R é o circunraio e S é a área desse triângulo. Vamos agora tratar de um outro círculo associado ao triângulo. E o processo agora é o seguinte. Vamos tomar as bissetrizes internas dos ângulos em B e em C. Com isso, lembrem-se, eu estou evidentemente querendo dizer que esta reta aqui, ela dividiu o ângulo do vértice B em dois ângulos congruentes. E esta outra reta, da mesma forma, dividiu o ângulo do vértice C em dois ângulos congruentes. Este ângulo congruente a este aqui. Vamos considerar este ponto de encontro, que eu vou chamar de I. Uma vez que este ponto I está na bissetriz do ângulo B, então ele equidista dos lados deste ângulo. Ou seja, esta distância é igual a esta. Eu vou chamar ambas de R'zinho. Por outro lado, esse mesmo ponto, uma vez que ele está na mediatriz do ângulo em C, ele estará equidistando, portanto, dos lados deste ângulo. Segue então que a distância desse ponto I a esta reta AC é a mesma distância do ponto I à reta BC, que é R'zinho. E daqui nós podemos tirar algumas conclusões. A primeira delas é o seguinte: uma vez que este ponto I, como nós acabamos de ver, equidista da reta AB e da reta AC, ambas as distâncias são iguais aqui nesse caso a R. Então esse ponto I ele pertence, como nós já vimos anteriormente, à bissetriz do ângulo em A, do ângulo cujos lados são AB e AC. É uma inocência muito grande esperar que a bissetriz de um ângulo sempre intercepte o lado oposto no ponto médio, ou que ela faça um ângulo reto com o lado oposto. Essas coisas só acontecem em casos extremamente particulares. Muito bem. O que nós acabamos de ver aqui foi que as três bissetrizes internas de qualquer triângulo se encontram em um único ponto. Ponto esse que nós chamamos de incentro. E é um ponto que tem a propriedade de equidistar dos três lados do triângulo. Ora, se este ponto I, incentro, equidista desses três lados, então ele é, na verdade, o centro de um círculo que tangencia internamente esses três lados. Este círculo é chamado de incírculo e este raio é chamado de inraio. É natural até esperarmos que o inraio seja menor do que o circunraio. Uma coisa que nós poderemos provar e iremos provar futuramente. Mas no momento o que eu gostaria de destacar era o seguinte. Reparem que a área do triângulo ABC é a soma das áreas dos triângulos A e B, C e B e A e C. Essa área do triângulo ABC, que eu vou simplesmente chamar de S, ela pode ser facilmente obtida da seguinte forma. Vamos chamar o comprimento do lado BC de Azinho, o comprimento do lado AC de Bzinho e o comprimento do lado AB de Czinho. Reparem que a área do triângulo A e B, base, que é C, vezes sua respectiva altura, que é R, sobre 2. A área do triângulo C e B, base, que é A, vezes sua respectiva altura, que é R'zinho, sobre 2. E a área do triângulo A e C, base, vezes sua respectiva altura, sobre 2. Algebricamente, nós sabemos que nós podemos colocar aqui
o R, por exemplo, em evidência, e isso vira A mais B mais C sobre 2. E esse A mais B mais C sobre 2 nós sabemos que é o semiperímetro do triângulo. E que a notação usada para isso é P, simplesmente. S é igual a PR ou RP. Uma fórmula bem pequena que expressa a área de um triângulo em função do enraio e do semiperímetro. Devido à fórmula anterior, ABC igual a 4RS, onde esse Rzão aqui é o circunraio, nós poderíamos juntá-las, caso quiséssemos, e escrever ABC igual a 4RRP. Mesma coisa. Nós temos aqui até agora na verdade três pontos notáveis de um triângulo, porque em aulas passadas nós mencionamos muito o baricentro de um triângulo, que é o ponto de encontro de suas três medianas. E aqui nós voltamos a falar no circuncentro, que é o ponto de encontro das três mediatrizes, e acabamos falando agora no incentro, que é o ponto de encontro das três bissetrizes internas. Num futuro próximo nós iremos provar que as três alturas de qualquer triângulo também se encontram num único ponto, chamado ortocentro, mas isso não é o nosso interesse agora. Uma informação útil aqui é que baricentro, circuncentro, ortocentro e incentro não são os únicos pontos notáveis nos triângulos. Nós vamos visitar outros. No momento, entretanto, a nossa preocupação é quanto a alguns círculos associados aos triângulos. Nós já vimos o incírculo e o circuncírculo e agora vamos ver mais um outro. Muito bem, para o que se segue, nós vamos considerar uma circunferência e um ponto P fora dela. Vamos chamar de O ao centro dessa circunferência. E vamos tomar uma outra circunferência agora de diâmetro PO. O que eu vou falar aqui é algo que precisa de um axioma de continuidade, mas nós vamos aqui apenas aceitar o fato de que essas duas circunferências se encontram em dois pontos, que eu vou chamar de S e T. E agora vamos observar um fato importante, que é o seguinte. S e T estão em semicircunferências opostas com relação ao diâmetro PO. Então os triângulos PSO e PTO são ambos triângulos retângulos, uma vez que são inscritos em semicírculos. Segue que, dada uma circunferência e um ponto P fora dela, por este ponto nós conseguimos traçar duas tangentes a essa circunferência. Lembrem-se que estão tangentes porque são perpendiculares ao raio no ponto de contato. Uma reta, para ser tangente a uma circunferência, terá de ser perpendicular ao raio no ponto de contato e vice-versa. Você pode provar e deve provar isso. Se uma reta toca uma circunferência sendo perpendicular ao raio no ponto de contato, então fatalmente ela toca essa circunferência em apenas um ponto, que é este ponto de contato. Daqui nós ainda temos outra informação importante, que é o seguinte: essas duas distâncias OS e OT são iguais, porque ambas, observem, são o raio desse círculo. E agora nós acabamos tendo dois triângulos retângulos, PSO e PTO, congruentes, porque esses dois triângulos retângulos possuem respectivamente congruentes um cateto e a hipotenusa. Critério especial de congruência para triângulos retângulos. Como consequência, PS será congruente a PT. Em suma, o que foi que nós acabamos de provar? Dado um ponto no exterior de um círculo, neste caso um círculo de raio R e centro O, os comprimentos das tangentes determinadas por esse ponto são iguais, PS e PT
são segmentos congruentes, ou seja, têm mesmo tamanho. As tangentes traçadas por um ponto exterior a um círculo têm mesmo comprimento. Muito bem, nessa figura nós vemos um triângulo ABC. Reparem que nós prolongamos de propósito os lados BA e BC desse triângulo. Eu vou tomar agora duas bissetrizes externas. Eu vou considerar esse ângulo externo aqui de vértice A. Vou tomar a bissetriz desse ângulo. Com isso, que fique bem entendido, estes dois ângulos têm a mesma medida. E vou fazer a mesma coisa com este ângulo externo de vértice C. Vou traçar a bissetriz deste outro ângulo. Este ângulo tem a mesma medida que esse. Eu vou chamar esse ponto de encontro de IB e índice B. Muito bem. Esse ponto, IB, uma vez que ele pertence à bissetriz deste ângulo externo em A, este ponto então irá equidistar dos lados deste ângulo. Essas duas distâncias, portanto, serão iguais. Por outro lado, esse mesmo ponto, IB, ele também está na bissetriz deste outro ângulo. Então, ele irá equidistar dos lados desse outro ângulo. Ou seja, a distância entre este ponto e esta reta é precisamente igual à distância entre este ponto e esta reta. Essas três distâncias, portanto, são iguais. Essa distância comum deste ponto IB a este lado AC e aos prolongamentos dos outros dois, essa distância comum eu vou chamar de RB. Então, esse comprimento é RB, esse comprimento é RB, e esse comprimento também é esse R índice B aqui. Muito bem. Reparem que o que nós obtivemos, portanto, foi o fato de que esse ponto IB, ele é, na verdade, o centro de uma circunferência de raio RB, que tangencia este lado AC e esses prolongamentos dos outros dois. Este ponto, que nós representamos por IB, ele é chamado de ex-incentro. Podemos dizer que ele é o ex-incentro relativo ao vértice B. Esse raio RB é chamado de ex-em-raio. E esse círculo de centro IB e raio RB é chamado de ex-em-círculo, ou mais especificamente ex-em-círculo relativo ao lado B ou ao vértice B. Para não carregar demais o desenho e a notação, eu não vou dar nome para este ponto de tangência desse ex-em-círculo com o lado AC. Eu vou apenas pedir para que vocês observem que este ponto dividiu o lado AC em dois segmentos não necessariamente congruentes, de medidas, digamos, x e y. A primeira observação é que se eu somar esses dois comprimentos, evidentemente eu terei o comprimento do lado AC, que é o Bzinho, né? Então aqui eu tenho x mais y igual a Bzinho. Bzinho, Azinho e Czinho são os comprimentos dos lados AC, BC e AB, respectivamente. Vamos lembrar um outro fato importante agora. Observem que este ex-incentro, IB, ele é equidista dos dois lados deste ângulo do vértice B. Reparem, a distância deste ponto às duas retas, que são os lados deste ângulo, são iguais. Então, este ponto IB está na bissetriz. Está na bissetriz deste ângulo IB aqui. Eu não vou desenhar essa bissetriz porque eu não vou precisar dela, mas é importante repararmos este fato. Vamos observar também que essas duas retas elas tangenciam esse círculo, evidentemente, são perpendiculares ao raio no ponto de contato, nos respectivos pontos de contato. Vamos chamar esses pontos de contato de S e de T. T, por exemplo, é o ponto de tangência da reta BC com esse ex em círculo.
Uma vez que B é um ponto exterior a esse eixo em círculo e que BS e BT são tangentes, segue então pelo que já vimos que BS e BT são segmentos congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Há outros pontos externos a este eixo em círculo que nós devemos considerar também. Por exemplo, o ponto A. O ponto A é um ponto exterior a esse eixo em círculo, a partir do qual foram traçadas duas tangentes, AS e esta outra aqui, de comprimento Y. Portanto, seus comprimentos, os comprimentos dessas duas tangentes são iguais. Então, esse comprimento AS também é Y. Da mesma forma, observe, este ponto C é um ponto exterior a este eixo em círculo, a partir do qual foram traçadas duas tangentes, uma que tangencia neste ponto e outra que tangencia no ponto T. Essas duas tangentes, portanto, como já sabemos, devem ter mesmo comprimento. Então, como este comprimento é x, isso aqui deve ser x também. Vamos nos lembrar dos comprimentos dos lados do nosso triângulo original. Esse comprimento aqui era C, esse comprimento aqui era o Azinho, né? E esse comprimento aqui é o B, o x mais y. Vamos agora observar que como BS e BT são segmentos congruentes, isto significa, pela notação que usamos, que C mais Y, que é o BS, o comprimento de BS, deve ser igual ao comprimento de BT, que é A mais X. Então, esses dois comprimentos dessas tangentes são iguais. C mais Y, que é o comprimento da tangente BS, e A mais X, que é o comprimento da tangente BT. Se nós quiséssemos somar esses dois comprimentos, C mais Y mais A mais X, o que nós obteríamos? Basta que nós nos lembremos que X mais Y é B. Então, somar C mais Y mais A mais X é a mesma coisa que somar C mais A mais B, que é o perímetro desse triângulo. Por outro lado, isso aqui era o comprimento de BS e isso aqui era o comprimento de BT. Dois comprimentos iguais, que somados nos dão o perímetro. O que significa isto, portanto? Que cada um desses comprimentos, que é a metade do perímetro, é, portanto, o semiperímetro. Em outras palavras, daqui nós obtemos que o y é P menos C, lembre-se, P aqui é o semiperímetro, e que x é P menos A. Então, que fique bem entendido aqui, os comprimentos das tangentes BS e BT são iguais. E agora nós vamos considerar o quadrilátero cujos vértices são IB, S, B e T. O quadrilátero IB, S, B e T. Esse quadrilátero, que aqui eu estou pintando de azul, eu vou chamar simplesmente de Q e vou procurar encontrar sua área. Vamos observar que esse quadrilátero ele pode ser dividido em dois triângulos retângulos congruentes e, portanto, de mesma área. Qual é a área desse quadrilátero, então? É a soma das áreas desses dois triângulos retângulos, que, eu repito, são congruentes, portanto, são dois triângulos retângulos de mesma área. Qual é a área de cada um desses triângulos retângulos? Reparem que nós podemos considerar que ambos os triângulos retângulos têm base P e altura RB. Então, a área de cada um desses triângulos retângulos é P
vezes RB sobre 2. Ora, somando as duas áreas, PRB sobre 2, a área desse triângulo retângulo de baixo com a área desse triângulo retângulo de cima, nós obtemos a área do quadrilátero, que vai ser simplesmente P vezes RB. Por outro lado, a área desse quadrilátero também pode ser obtida por outras vias. Reparem que ela pode ser a soma das áreas do triângulo ABC com as áreas destes triângulos que eu estarei aqui destacando em amarelo. O triângulo IBSA, triângulo retângulo, né? Este outro triângulo retângulo, este outro triângulo retângulo e mais este. Qual é a área deste triângulo retângulo? A área desse triângulo retângulo nós podemos considerar, por exemplo, esse y como base e o RB como altura. Vamos dar nomes às áreas desses triângulos. Essa daqui eu vou chamar de S1, essa daqui eu vou chamar de S2, essa daqui eu vou chamar de S3 e essa daqui eu vou chamar de S4. Segue então que a área deste quadrilátero IBSBT é a soma das áreas do triângulo ABC com a área S1, com a área S2, com a área S3 e com a área S4. Só que, felizmente, essas quatro áreas aqui são extremamente fáceis de ser calculadas, porque são áreas de triângulos retângulos. Podemos tomar um cateto como base e outro como altura. Por exemplo, essa área S1 é y vezes RB sobre 2. Vou colocar aqui. Isso aqui é y vezes RB sobre 2. A área S2, cateto vezes cateto sobre 2. Sempre assim. Y vezes RB sobre 2 novamente. A área S3, um cateto é X e o outro é RB. X, RB sobre 2. E a área S4, X, RB sobre 2. Vamos lembrar agora que a área do triângulo ABC é simplesmente PR. Lembrem-se, a fórmula que nós obtivemos agora há pouco, semiperímetro vezes 1 em raio. Vamos substituir aqui, PR. Que é isso tudo aqui? Essa soma, eu repito, é a área do quadrilátero IBSBT. Agora vamos apenas reescrever essa expressão que está aqui. Isso é PR mais... Vejam, ao somarmos essas duas, nós temos y RB sobre 2 mais YRB sobre 2. Simplesmente temos então YRB. E ao somarmos essas duas, nós temos XRB sobre 2 mais XRB sobre 2, ou seja, XRB. E isso pode ficar ainda menor. Aqui, nessas duas parcelas, nós podemos colocar o RB em evidência e aqui nós temos simplesmente x mais y. Acontece que esse x mais y era nada mais, nada menos do que este comprimento do lado AC, que era o comprimento Bzinho. Então, nós podemos reescrever a área do quadrilátero Q como PR. Lembre-se, esse R aqui sem índice é o in-raio do triângulo ABC. Mais Bzinho vezes o RB. Temos aqui uma expressão para a área do quadrilátero Q e aqui embaixo uma outra expressão para a área do mesmo quadrilátero. Elas devem, portanto, ser numericamente iguais. Então, essa área aqui, que é PR mais B vezes RB, igual essa outra área, que é P
vezes RB. Deixando apenas o PR no membro esquerdo da igualdade, nós podemos dizer que PR é igual a PRB menos BRB. Ou seja, que PR é igual a P menos B vezes RB. Lembre-se, esse RB aqui é este ex em raio, o raio deste ex em círculo. Isso por si só poderia ser chamado de fórmula, mas você pode usar tanto PR quanto S. Esse S aqui, lembre-se, é a área do triângulo ABC. O que nos dá isso, que então é a mesma coisa que o que escrevemos aqui em cima. Mas o fato é que nós temos aqui aquilo que poderíamos chamar de fórmula para o raio do ex em círculo. Vamos colocar aqui quem é o RB. De acordo com essa expressão, o RB é S sobre P menos B. RB é S sobre P menos B. Quem é esse S? É a área do triângulo ABC. Esse P é o semiperímetro do triângulo ABC. E esse Bzinho é o lado AC, oposto ao vértice B desse triângulo ABC. É claro que nós não vamos fazer o outro trabalho, que consistia em prolongar os outros lados desse triângulo e obter os outros dois ex em círculos. Por analogia, simplesmente, nós podemos dizer que o RA, o raio do círculo ex inscrito oposto ao vértice A, seria S sobre P menos A, e que o RC, o raio do círculo ex inscrito oposto ao vértice C, seria S sobre P menos C. Reparem a semelhança entre esses ex em raios e o em raio. O em raio R, que é o raio do círculo inscrito simplesmente no triângulo ABC, era S sobre P. Lembrem-se que S era igual a PR. Temos uma boa semelhança aqui entre o em raio e os ex em raios. E na verdade nós teremos algumas relações entre esses raios aí. A partir deste momento até o final desta aula, o que vai se passar aqui é de caráter muito mais algébrico. Eu quero chamar a atenção para o fato de que uma habilidade no cálculo algébrico nos traz uma vantagem inimaginável no trato com problemas geométricos. É uma ferramenta muito boa para arrematarmos as resoluções de problemas geométricos e para, inclusive, termos grande auxílio na descoberta de importantes propriedades geométricas. O fato de termos afinidade com os elementos algébricos que estiverem aparecendo aqui. Vamos nos lembrar inicialmente que, dado um triângulo ABC de área S, o em raio desse triângulo é dado por S sobre P, onde S é a área do triângulo e P é o semiperímetro. O ex em raio relativo ao vértice A, ou seja, o raio do círculo tangente exteriormente ao lado A e aos prolongamentos dos outros dois, é dado por S sobre P menos A. A é o comprimento do lado que esse ex em círculo tangenciou exteriormente. O ex em raio RB é dado por S sobre P menos B e o ex em raio RC é dado por S sobre P menos C. Vamos observar um fato curioso aqui. Se nós quiséssemos somar 1 sobre RA mais 1 sobre RB mais 1 sobre RC,
vejam o que nós teríamos. 1 sobre RA é o inverso disso aqui. Simplesmente P menos A sobre S. 1 sobre RB, P menos B sobre S. 1 sobre RC, P menos C sobre S. E uma vez que esta soma virou uma soma de frações com o mesmo denominador, a coisa se torna extremamente simples. Basta repetirmos o denominador e somarmos naturalmente os numeradores, como nós sabemos. Então aqui vai ficar P menos A mais P menos B mais P menos C, ou seja, 3P menos A mais B mais C, o que nos dará 3P menos A mais B mais C é 2P, que é o perímetro. Nós teríamos 3P menos 2P sobre S. Ou seja, essa soma que eu queria investigar deu P sobre S. Mas quem é P sobre S? É o inverso desse raio. É o inverso do enraio. Então, 1 sobre RA mais 1 sobre RB mais 1 sobre RC é simplesmente 1 sobre Rzinho. E essa relação interessante é chamada de relação dos 4 raios. Nós temos também outra relação bem simples, que pode ser rapidamente deduzida. Que é a seguinte: imagine que nós quiséssemos multiplicar agora esses 4 raios. R vezes RA vezes RB vezes RC. O que nós teríamos? Muito bem, R é S sobre P, RA é S sobre P menos A, RB é S sobre P menos B e RC é S sobre P menos C. A multiplicação de frações agora é até mais fácil que a soma. Para multiplicarmos frações, basta multiplicarmos normalmente numeradores e multiplicarmos normalmente denominadores. O numerador ficará S4. S vezes S vezes S vezes S. E o denominador, P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Acontece, porém, que devido à fórmula de Herão, esse denominador aqui, ele é simplesmente S2. Vamos nos lembrar que a área do triângulo, devido à fórmula de Herão, era a raiz quadrada de P, P menos A, P menos B, P menos C. Então, o que nós temos aqui é o seguinte fato. O produto desses 4 raios é S4 sobre S2, que é S2. Ou seja, o quadrado da área do triângulo é igual ao produto desses 4 raios. Ou escrito de outra forma, a área do triângulo é a raiz quadrada do produto desses 4 raios. R vezes RA vezes RB vezes RC. Nós vamos agora falar sobre uma ferramenta algébrica muito importante e muito útil também, inclusive nos cursos de cálculo, que vai nos dar também uma boa ajuda agora, que são as relações de Girard. Nós vamos aqui nos concentrar em alguns casos particulares dessas relações. Vamos tratar desse produto de monômios aqui. Dito de outra forma, um produto de polinômios do primeiro grau. O que é isso aqui? Se eu quiser usar distributividade aqui para desenvolver esse produto, uma das formas que eu poderia fazer isso seria, por exemplo, trabalhar primeiro com essas duas e deixar esse x menos a ali esperando. Então eu poderia ter, por exemplo, x menos a vezes, aí aqui vamos tratar de usar a distributividade. X vezes x menos x vezes c, ou cx,
menos b vezes x, menos b vezes menos c, ou seja, mais bc. Que foi feito aqui? Primeiro vezes primeiro, mais primeiro vezes segundo, mais segundo vezes primeiro, mais segundo vezes segundo. E isso aqui tudo se transforma, vejam, isso aqui era x ao quadrado, menos, eu posso colocar o x em evidência aqui, e aqui eu posso colocar b mais c, mais bc. Por enquanto, então, esse produto desses três monômios se transformou nisso. Agora eu vou usar de novo a distributividade aqui. Primeiro pelo primeiro, primeiro pelo segundo, primeiro pelo terceiro. E assim também com o segundo termo. Segundo pelo primeiro, segundo pelo segundo e segundo pelo terceiro. Aqui é simplesmente uma questão de paciência, como vocês devem perceber. Então vamos lá. Primeiro pelo primeiro, x vezes x quadrado. Primeiro pelo segundo. Aqui nós podemos escrever então que isso aqui vai ficar menos b mais c, x2, né? Esse x estará multiplicado aqui. E primeiro pelo terceiro, xbc ou bcx. Ok. Nós já usamos esse primeiro com todos eles. Agora vamos usar o segundo. Segundo com o primeiro, incluindo o sinal, fica menos ax2. Segundo pelo segundo, menos a vezes menos b mais cx, fica mais, né? Menos com menos, que multiplica b mais cx. Terceiro com terceiro, menos a vezes bc, fica menos abc. Então, até agora, esse produto desses três monômios se transformou nisso. A coisa vai ficar um pouco mais maleável, pelo menos vai ficar mais fácil de ser memorizada. Então, quem é essa expressão que está aqui? Vamos agora somente mexer com isso. O resto todo foi simplesmente transcrito. E agora eu vou simplesmente usar uma associatividade, pegando esses dois, multiplicando o primeiro com uma distributividade. Isso aqui é a mesma coisa que AB mais AC que multiplica x. Reparem que esse jogo algébrico que nós estamos fazendo aqui desde o início é simplesmente algo que nós já teoricamente fizemos no ensino fundamental, no 8º ano, no máximo. Não é nada mais abstrato do que isso. E agora eu só vou juntar os termos semelhantes para tentar deixar essa expressão num formato um pouco mais apresentável. Por exemplo, eu vou juntar os coeficientes do x ao quadrado. Aqui nós temos x ao quadrado. Então veja, agrupando essas duas parcelas aqui, é a mesma coisa que termos a mais b mais c que multiplica x quadrado. Então já usei isto, já usei isso, já usei isso. Agora eu vou agrupar aquelas que tem só o x. Reparem que ao agrupar essas duas, o que eu vou ter? Eu vou ter AB mais AC mais BC, que multiplica x. E finalmente esta aqui, menos ABC. E era aqui que eu queria chegar. Se eu chamar isso de P de x, um polinômio na variável x, eu vi que esse mesmo P de x, desenvolvido, ele ficará assim. Vejam que A, B e C são as raízes desse polinômio. O que é uma raiz de um polinômio? Uma raiz de um polinômio é um número que, quando colocado no lugar da variável, nesse caso x, anulará o polinômio. Se não, vejamos, observem, se eu colocar, por exemplo, A no lugar da variável x, aqui eu vou ter A menos B, aqui eu vou ter A menos C, e aqui eu vou ter A menos A, que é zero. Então, não importando quem são esses outros dois, zero está sendo multiplicado por eles, então isso se anula. Mesmo raciocínio vale caso quiséssemos colocar
B no lugar do x, ou C no lugar do x. Então A, B e C são precisamente as raízes desse polinômio. Um polinômio completo do terceiro grau fica x3 menos a soma das raízes vezes x2 mais a soma dos produtos das raízes 2 a 2 menos o produto das 3. Isso, pessoal, é uma generalização para aquele caso em que tínhamos um polinômio do segundo grau. Algo que tivesse duas raízes apenas, no máximo, A e B. Ao desenvolvermos isso aqui, você vai encontrar que isso vai lhe fornecer x² menos a mais b x mais ab. Algo numa forma que alguns de vocês se lembram de ser x² menos sx mais p, ou seja, soma e produto. Não confundir isso com área e semiperímetro de um triângulo. Nessa notação que eu estou usando, eu estou fazendo referência à notação usada nos livros de ensino fundamental que mencionavam soma e produto das raízes. Aqui temos uma soma e produto. A soma aparece logo em segundo lugar e o produto aparece por último. Só que no caso do terceiro grau nós temos essa intermediária aqui. Então vejam, este caso do terceiro grau é um caso que naturalmente estende este caso do segundo. São simplesmente as relações de Girard. Isso evidentemente tem alguma relação com o assunto que nós estamos vendo de geometria. Por exemplo, vamos tratar agora do semiperímetro P de um triângulo ABC. Quem é o semiperímetro? É A mais B mais C sobre 2. A área do triângulo, como nós sabemos, é a raiz quadrada, isso é a fórmula geral, de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Isso pode também ser escrito de outra forma. Para que eliminemos a raiz quadrada, evidentemente temos de elevar ao quadrado os dois membros da igualdade. Acontece, porém, que isto aqui, devido às considerações anteriores, nós sabemos quem é. Isso que está aqui é simplesmente, vamos colocar aqui entre colchetes, P3 menos A mais B mais C vezes P2 mais AB mais AC mais BC vezes P menos ABC. Agora, embora pareça difícil, esse é um uso da distributividade que fica mais fácil ainda. Um termo apenas multiplicado por este polinômio. Simplesmente o resultado vai ser isso aqui multiplicado por cada uma das parcelas e somando. Então, P vezes P3 dá P4. P vezes essa segunda parcela dá menos A mais B mais C, P3, e assim por diante. Aqui nós teremos AB mais AC mais BC vezes P2. E aqui nós teremos ABC vezes P. Essa é uma expressão bastante indigesta para a área do triângulo em função dos lados e do semiperímetro, eu confesso. Mas felizmente nós não iremos usar essa expressão para obter a área do triângulo. Nós vamos relacionar ela com outro elemento algébrico para encontrar uma expressão simples. Vamos somente aqui lembrar o que é isso. Isso aqui é uma expressão que está fornecendo o quadrado da área de um triângulo de lados AB e C em função desses lados e de seu semiperímetro. Vamos nos lembrar quem era isso aqui. O produto de monômios
O produto de três monômios nos dava x3 menos a mais b mais c, x2 mais ab mais ac mais bc, x menos abc. Vamos agora olhar para este outro polinômio, o polinômio Q, um pouco mais fácil que esse. Simplesmente ele seria x vezes x menos b vezes x menos c. Ainda o polinômio de terceiro grau, porque é o produto de três monômios. Ocorre, entretanto, que esse x sozinho ele pode ser considerado como x menos zero. Lembre-se que a, b e c eram as raízes desse polinômio p de x. 0, b e c são as raízes desse outro. Isso pode ser reescrito exatamente da mesma forma que o polinômio de cima. Só que agora, no lugar do a, nós vamos colocar o zero. Então, aqui, em vez de a mais b mais c, fica simplesmente b mais c. Aqui, os lugares que tem o a se anulam. Então, nós temos simplesmente bcx. E aqui, neste produto, o a anulará, evidentemente. Então, a conta termina aqui. Esse q de x, portanto, será simplesmente assim. Quem é isso, eu repito, é o produto de x, o x menos b, por x menos c. Caso eu quisesse, por analogia, eu já teria como afirmar que x vezes x menos a vezes x menos b seria x3 menos a mais b x2 mais abx. E x menos a, x menos c, por analogia, seria x3 menos a mais c, x2 mais acx. É sempre esse o processo. Nós vamos utilizar essas coisas que nós acabamos de encontrar à luz dos nossos argumentos geométricos. Muito bem, para o nosso caso geométrico, onde A, B e C são os comprimentos dos dois lados de um triângulo e P é o semiperímetro, nós, de acordo com essas relações, poderíamos escrever, por exemplo, o seguinte: P vezes P menos A vezes P menos B igual, de acordo com isso aqui ficaria P3 menos A mais B P2 mais ABP. Analogamente, P vezes P menos A vezes P menos C seria igual a P3 menos A mais C, P2 mais ACP. E por último, P vezes P menos B vezes P menos C igual a P3 menos B mais C vezes P2 mais BCP. Vamos separar um pouco essas expressões aqui. Vamos agora observar o seguinte, vamos olhar, por exemplo, para essa primeira. Vamos observar que isso daqui é algo muito parecido
com o que tem dentro da raiz quadrada na fórmula de Arão. O que é que tem dentro da raiz quadrada na fórmula de Arão? Era P menos A, P menos B, P menos C. Reparem então que isto aqui é precisamente essa expressão sobre P menos C. Então aqui nós podemos agora colocar a igualdade. Por outro lado, esse numerador, devido à própria fórmula de Arão, nada mais era do que o quadrado da área do triângulo. Lembre-se, a fórmula de Arão dizia que S, a área do triângulo, era a raiz disso que está aqui no numerador. Portanto, o que está no numerador é o quadrado da área do triângulo ABC. Então essa expressão aqui, P3 menos A mais BP2 mais ABP, é igual a S2 sobre P menos C. Vejam o que eu tenho aqui. Aqui eu tenho uma expressão mencionando A e B. Ela deu S2 sobre P menos C, o comprimento que faltava aqui. Então, de maneira análoga, essa expressão P3 menos A mais CP2 mais ACP, que menciona A e C, ela nos dará algo muito semelhante a isso, só que ao invés do C aqui, nós teremos o B, que foi a letra omitida aqui nesse lado. É pura analogia isso que estamos fazendo. Algo perfeitamente aceitável e até rigoroso, uma vez que basta sabermos que o processo será idêntico. As únicas coisas que mudam aqui são os nomes das letras. Então, em vista disso, essa segunda expressão nos fornece S2 sobre P menos B. E a terceira expressão nos fornecerá S2 sobre P menos A. Então é isso que nós temos. Vamos somar essas três expressões em azul, membro a membro. Quando então nós vamos obter o seguinte: P3 mais P3 mais P3, isso vai nos fornecer 3 P3. Somando agora os termos que possuem P quadrado, nós vamos observar que o A, o B e o C aparecem duas vezes. E aqui, respeitando o sinal de menos, nós teremos duas vezes A mais B mais C vezes P quadrado. Somando esses aqui, nós vamos ter AB mais AC mais BC vezes P. No outro membro da igualdade, nós teremos S2 sobre P menos A mais S2 sobre P menos B mais S2 sobre P menos C. Agora vamos lembrar de um fato extremamente simples, que era o seguinte: A mais B mais C era o perímetro do triângulo, que era 2P. Então aqui nessa segunda parcela, onde tem menos 2 A mais B mais C P2, eu tenho na verdade menos 2 vezes 2P vezes P2, ou seja, menos 4P3. E é isso que eu vou fazer aí. Então eu tenho 3P3 menos 4P3, e essas duas parcelas evidentemente se transformam em menos P3. Agora o restante. Mais esse restante aí.
Então, efetuando a soma dessas três expressões, eu obtenho essa expressão que aqui está. Esse mesmo processo aqui, vamos usar nessa expressão anterior que nós tínhamos. Observando essa segunda parcela aqui embaixo, que é menos A mais B mais C P3, nós na verdade temos menos 2P vezes P3, ou seja, menos 2P4. Então, esta segunda parcela aqui embaixo, ela é simplesmente menos 2P4. Operando essas duas primeiras parcelas, nós vamos ter simplesmente menos P4. Então, essa expressão ficará menor. Ela ficará assim. Vamos agora, por outro lado, observar que essa expressão azul contém uma parte muito semelhante a essa parte aqui dessa expressão em amarelo. Ela vai ficar idêntica se eu multiplicar isso aqui por P. Né? Nós teríamos, se eu multiplicar isso aqui por P, nós teremos menos P4 mais AB mais AC mais BC vezes P2, que é precisamente o que tem aqui nessas duas primeiras. Agora, para que esta igualdade azul persista, se eu multiplicar isso aqui por P, eu terei de multiplicar isso aqui também por P, e é isso que eu vou fazer. E agora o serviço vai ser reescrever essa expressão de baixo, essa expressão amarela, à luz dessa informação que foi fornecida por essa expressão azul aí. Eu vou reescrever, portanto, essa informação que estava em amarelo. S2 igual, aonde tem essa soma dessas duas primeiras parcelas, eu posso e devo colocar isso aqui. Vai ser P, que multiplica S2 sobre P menos A, mais S2 sobre P menos B, mais S2 sobre P menos C, menos ABCP. Por outro lado, nós já tínhamos uma relação que nós vimos em uma das aulas passadas e hoje de novo, que era a seguinte: ABC igual a 4RS. ABC eram os comprimentos dos dois lados do triângulo, R era o circunraio e S era a área do triângulo. Então, onde tem ABC aqui, eu posso colocar 4RS. Observando agora essa relação que está dentro dos parênteses, nós podemos simplesmente colocar S2 em evidência, ou S em evidência, vamos colocar o S em evidência. Isso é a mesma coisa que S, que multiplica S sobre P menos A, mais S sobre P menos B, mais S sobre P menos C. Eu poderia colocar o S2 em evidência, aí ia ficar 1 sobre P menos A, mais 1 sobre P menos B, mais 1 sobre P menos C. Não deixaria de estar correto. Eu só fiz isso aqui porque isso nos trará, porque além de isso estar correto também, isso nos trará algo muito familiar, porque isso aqui é precisamente o RA, o circunraio RA. Isso aqui é o circunraio RB e isso aqui é o circunraio RC. Então isso fica S que multiplica RA mais RB mais RC. Então aquilo que estava dentro dos parênteses se transformou em S que multiplica RA mais RB mais RC. E é isso que eu vou colocar aqui na expressão original. Nós teremos S2 igual a P vezes
isto aqui, S, RA mais RB mais RC, ou seja, P vezes S, ou S vezes P vezes RA mais RB mais RC, menos 4RS vezes P. Acontece que no membro direito dessa igualdade nós podemos ainda colocar esse S em evidência. Fica P que multiplica RA mais RB mais RC menos 4R vezes P. Agora vem algo bem simples, uma simplificação, isso aqui era um produto, nós sabemos. E nós teríamos S igual a P, RA mais RB mais RC menos 4RP. E aqui, reparem, nesse segundo membro, o P pode ser posto em evidência. Teríamos RA mais RB mais RC menos 4 circunraio. Como esse P está aqui multiplicando, eu vou passar ele para lá dividindo. RA mais RB mais RC menos 4 circunraio. Acontece, porém, que além daquela expressão que nós mencionamos há pouco, nós tínhamos uma outra que envolvia a área e um dos raios importantes. Simplesmente semiperímetro vezes em raio. Daqui segue que 1 em raio é S sobre semiperímetro. É precisamente isso. Então, olhem essa expressão aqui. Rzinho igual a RA mais RB mais RC menos 4Rzão. Eu vou repetir aqui em cima. Posso escrever assim, ou neste formato, RA mais RB mais RC menos Rzinho igual a 4Rzão, o que evidentemente é a mesma coisa. E essa expressão é a chamada de relação dos 5 raios. Assim como a relação dos 4 raios, que envolvia os ex-raios e o em-raio, essa relação dos 5 raios está envolvendo os ex-raios, o em-raio e o circunraio.